Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Um acúmulo de todos os erros. Narrativas YA para jovens adultos interseccionais. Nesse encontro do quarto Mix Literário, vocês vão acompanhar uma conversa mediada pelo Ricardo Leles entre 4 autores muito relevantes para a literatura de jovens adultos voltadas para o público LGBTQIA+. São autores que trabalham não só questões diretamente relacionadas com a sexualidade e o gênero, mas também outras questões que se somam aos dramas e problemas de seus personagens, como as questões raciais e as questões de classe. Com certeza, vocês vão conhecer trabalhos voltados para jovem, que tem muito a ensinar para todos os escritores de todos os segmentos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a este encontro. Olá! Sejam todas e todes bem-vindos a essa mesa do Festival Mix Literário, aqui dentro do Festival Mix Brasil. Eu sou o Ricardo Leles, eu sou editor de livros, sou um homem branco, estou usando óculos, estou sentado em frente a uma mesa de livros, que são a minha grande paixão, e acho que de vocês também que estão aqui acompanhando. E estamos aqui hoje para falar sobre a interseccionalidade na literatura jovem adulto, nessa mesa chamada Um Acúmulo de Todos os Erros, narrativas YA interseccionais, né? Então, acho importante a gente colocar o que são esse acúmulo de todos os erros, na verdade, né, na literatura brasileira, que é uma frase do Oswald de Andrade, em que ele comentava sobre a formação da sociedade brasileira, e a gente está hoje aqui para falar justamente sobre isso, sobre essa questão da diversidade na sociedade brasileira, e o que são esses movimentos que estão aí ganhando forma ainda com mais contundência entre os leitores de literatura jovem adulto, sobre essa questão do combate ao racismo, à homofobia, à transfobia, à gordofobia, todas essas opressões que tem como grande causadora a sociedade patriarcal, né, esses movimentos que são irmãos por conta dessas opressões que são debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, já que o mercado jovem adulto vem ganhando vulto, né, um vulto cada vez maior, assim, um espaço cada vez maior no próprio mercado editorial brasileiro e mundial. Então, hoje nós estamos aqui com 4 grandes autores desse movimento LGBTQIA+, e de contra outras opressões também, dessas literaturas interseccionais. Então, eu vou chamar cada um deles para vocês conhecerem, caso ainda não conheçam, que eu acho difícil, mas, enfim, acho que sempre vale a pena a gente fazer uma apresentação breve. O primeiro deles é o Felipe Cabral. Ele é um escritor formado em jornalismo e artes cênicas.
que também tem um perfil chamado Leio LGBT, e também ator, roteirista, já participou de vários curtas, né, Felipe? E tá aí com a pré-venda do primeiro livro dele, a estreia dele na literatura, que é O Primeiro Beijo de Romeu. Felipe, bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre você aí para quem está nos assistindo. Ei, Ricardo, obrigado pelas boas-vindas. Queria agradecer o convite também do Mix Literário para estar aqui nesse papo. Para audiodescrição, eu sou um homem branco, cis, eu estou usando uma camisa preta lisa, eu uso um óculos de armação redonda, tenho o cabelo para cima num topetinho, com as laterais raspadas, e estou na minha sala. Atrás de mim tem uma estante pendurada na parede do meu lado direito, com alguns livros e uma bandeira do arco-íris, e do lado esquerdo tem um muralzinho com algumas fotos de Polaroid também. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, eu já participo do Mix desde 2012, né, com os meus curtas-metragens. Fui muito feliz participando aqui. É um festival que formou a minha carreira. Quando eu comecei com Gaydar, depois o Rótulo, o Aceito. Cada ano eu vinha com um filme, e foi um lugar muito legal para criar essa sensação de coletivo e de não me sentir tão só, né, criando aqueles curtas. Foi um lugar onde eu conheci pessoas, realizadores, cineastas, pude abrir o meu leque, o meu olhar, assim, quando eu via os filmes e curtas. Então, foi um espaço de acolhimento e de formação artística para mim, muito feliz. E depois eu dei uma passada pela televisão, eu fui roteirista no Vai Que Cola do Multishow, escrevi a novela Totalmente Demais e Bom Sucesso, da Rede Globo, e fui para o streaming agora, fiz o 5 Vezes Comédia na Amazon Prime, estou com outro projeto lá, sou ator, já fiz várias também peças com protagonismo LGBTQIA+, no teatro, tanto escrevendo quanto atuando. E desde 2017 eu realmente tenho esse canal, que é o Eu Leio LGBT, no Instagram e no YouTube, que eu criei com o intuito de compartilhar essa literatura, né, para mostrar que esses livros existem, que tem muita oferta hoje em dia, o que é uma diferença de quando eu era mais novo. Eu tenho 35 anos. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 20 anos e saí do armário, era uma outra situação que mudou bastante nos últimos 15 anos. Então, eu criei esse canal para isso. E agora estou estreando com O Primeiro Beijo de Romeu, meu primeiro romance, né, que vai estar em pré-venda, será lançado nas livrarias no dia 16 de novembro, e pela Galera Record. E eu estou muito feliz de estar aqui podendo trocar com vocês sobre todo esse apanhado aqui da nossa cultura. Obrigado, Felipe. Que maravilhoso ouvir tudo isso, que eu me identifico tanto com você também, acho maravilhoso saber que a gente está muito alinhado nesse pensamento. Queria também chamar agora o Juan Julián, ele é formado em Relações Internacionais pela PUC do Rio, também é roteirista, e o Juan é o autor de Querido Ex e Maldito Ex, que são 2 livros que estão aí, também ficaram semanas na lista de mais vendidos, acho que é um também grande exponencial da literatura jovem adulto que está marcando presença no mercado e mostrando a que veio. Então, Juan, bem-vindo. Se quiser falar um pouco sobre você, vai ser ótimo. Obrigado, Ricardo. Que gentil essa introdução. A gente fica se sentindo como importante, né? Quero muito agradecer ao prêmio, né, ao Festival Mix Literário, assim, pelo convite. É muito legal a gente ter esse espaço para falar sobre as nossas histórias, para falar sobre narrativas plurais e, principalmente, dividindo esse espaço com amigos, assim, o Felipe, o Vini e a Maria são referências, são pessoas que eu consumo, então é muito animador estar aqui com eles. Para audiodescrição, eu sou um menino negro, estou com uma camisa de botão lilás, um fone de ouvido preto, tenho sobrancelhas grossas, uma barbinha, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro com um mapa-mundi invertido. Como o Ricardo bem falou, eu sou autor do Querido Ex e do Maldito Ex, livro jovem adulto com protagonismo queer e protagonismo não branco, né? Os livros contam as desventuras de um menino preto tentando superar seu ex-namorado abusivo que entrou no maior reality show do país. E atualmente eu estou trabalhando como roteirista na TV Globo, onde eu estou desenvolvendo uma série original, e sempre gosto de falar desse lugar da cultura pop, trazendo representatividade, buscando falar de narrativas queer,
mas sempre desse lugar da cultura pop, tentando dialogar com o público jovem adulto. Então, estou muito animado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que delícia ter você aqui também. Vou apresentar agora a Maria Freitas também, que é autora de vários livros, também é um fenômeno no mercado digital. A Maria, que também já escreveu aí o Cartas para a Luísa, que é um livro que ganhou também um prêmio do Mix Literário, que é maravilhoso, que recomendo a todos a leitura. Maria, se apresenta um pouco para a gente também, por favor. Oi, obrigada, Ricardo, pela apresentação. Também agradeço ao Mix. Eu sou a Maria, sou uma pessoa não binária, branca, tenho cabelo castanho curtinho, tá espetadinho com gel. Estou usando um óculos de grau de armação preta com vermelho. Estou vestida com a camisa preta do Johnny Cash, que eu sou bem fãzinha. E aqui atrás de mim tem a minha estante de livros, especialmente livros LGBT, com os meus livros da minha coleção. E também, olha lá, meu prêmio Mix Literário que eu ganhei ano passado, e uma bandeira bissexual do lado da estante, e também o meu ukulele aqui embaixo. Estava falando do Mix, né? Eu ganhei o Mix Literário ano passado com Cartas para a Luísa. Deixa eu ver se eu saio da frente. Olha lá. O meu Cartas para a Luísa e o meu Mix Literário. Eu sou autora também da coleção Clichês em Rosa, Roxa e Azul, que também está ali atrás, que é uma coleção de 3 livros com protagonistas bissexuais, são 12 contos. E atualmente eu estou lançando o meu último livro, por enquanto, que é Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão, que é uma aventura de super-heróis LGBTQIA+, no interior de Minas Gerais, então, que é o YA, são jovens. Então, eu estou muito ansiosa para falar com vocês, para falar com os meus amigos que estão aqui junto comigo, Juan, Felipe, Vini. Então, é isso. Que ótimo, que maravilhoso. Fico feliz também de saber que vocês são todos amigos e de estarem também me dando essa oportunidade de falar com vocês e conhecer melhor todo esse universo. E vou chamar o Vinícius Grossos, que também é meu autor, por sinal, ele é autor já de vários livros e também é meu autor, que eu fico muito feliz também, muito lisonjeado de saber que ele está no nosso catálogo. O Vinícius é formado em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é autor de vários livros, incluindo aí O Garoto Quase Atropelado, Feitos de Sol, e Não Foi Por Acaso, que, por sinal, entrou na lista recentemente dos mais vendidos também. Vinícius, por gentileza, se apresente para nós. Vini, você está sem som. Pronto, voltei. Que ótimo. É um prazer estar aqui com você, meu editor querido, com os meus amigos. Agradecer também ao Mix Literário pelo convite de poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouco dessa trajetória que a gente está trilhando juntos aí como autores LGBTs. Eu sou um garoto branco, um homem branco de 27 anos, tenho cabelo castanho claro, jogado para o lado, tenho um bigode, um cavanhaque, uso um óculos retangular preto, e agora eu estou com um moletom marrom, né, sentado numa cadeira gamer, atrás de mim tem uma parede branca lisa. E estou muito feliz, eu trabalho com jornalismo, né? Sou jornalista também, estou aí escrevendo e lançando minhas histórias desde 2014, de forma independente, depois com editora, e esse caminho da literatura me trouxe recentemente até a Editora Nacional, né? Que eu publiquei, não foi por acaso, meu recente livro, meu xodózinho, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, que ótimo. Bom, eu queria falar com vocês sobre essa questão realmente da literatura jovem adulto, né, que eu percebo que há um público leitor que ele é muito exigente, e isso é maravilhoso, porque, como o Felipe bem disse, há alguns anos a gente não tinha essa prevalência de autores que falavam sobre representatividade, que falavam sobre ter esse universo das diferentes perfis de pessoas, né, na literatura. Então, eu queria saber de vocês como é essa construção literária, porque, afinal, também muitos de nós, às vezes, não ocupamos os vários lugares de fala, né, que são presentes dos personagens nos livros. Então, às vezes, a gente fala sobre escreve um personagem negro que não tem esse traço, enfim. Então, eu queria saber de vocês como é construir para esse público essas narrativas, entender um pouco desse processo criativo. Felipe, se quiser começar, fique à vontade. Essa pergunta abre tantas janelas, Ricardo.
Eu acho que eu sou o mais velho aqui dentre os autores, né? Eu tenho 35 anos. E quando eu saí do armário, foi em 2006, eu tinha 20 anos, né? Que é até considerado tardio, né? Uma saída do armário, para hoje em dia tantos adolescentes já se aceitando com menos idade. Mas o único livro que eu lia, por exemplo, que era a Bíblia gay na época, era O Terceiro Travesseiro. Então, quando eu saí do armário, todo mundo, você lê O Terceiro Travesseiro, você tem que ler. E era a única referência que eu tinha. E é um livro que eu me identifiquei na época, claro, mas é um livro trágico, né? Você lê, você chora. Então, ainda era aquela fase de sou gay e é muito sofrido e é muito difícil. Hoje em dia, com a literatura jovem adulta, eu já vejo que tem um leque muito maior, assim, inclusive de clichês que a gente sempre quis ter e nunca teve, né? Das histórias românticas, dos casaizinhos, né? Do primeiro amor. E é um universo que eu acredito que sempre aborda a aceitação na família, o bullying na escola, né? Os anos de adolescência ou muito jovens, né? Até para ter cena hot, eu sempre vejo os personagens com 18, 20, eu falo, cara, botou 18, 20 só para poder ter umas cenas mais quentes aqui no livro, para ninguém reclamar. E é a minha estreia na literatura, assim, né? Se eu ignorar que roteiros são literatura também, mas é um outro debate para isso. Mas é a primeira vez que eu escrevo um romance. E o protagonista, ele realmente, o Romeu, ele tem 15 anos. Mas o outro protagonista não é um jovenzinho, é o pai dele. Então o livro é narrado entre o filho e o pai. E foi uma coisa que, para mim, foi muito legal como processo criativo, porque normalmente os livros, né, de YA os protagonistas são os personagens jovens, né? É o menino ou a menina com o seu crush ou sua crush, é o menino com o melhor amigo ou a melhor amiga. A faixa etária se mantém ali nos protagonistas jovens. E eu quis trazer esse debate geracional, porque eu tenho 35 anos e eu queria colocar no pai o que eu penso hoje e no filho o que eu pensava com 15 anos. Então, é muito legal brincar com isso, com essas duas faixas etárias no mesmo livro. E sobre a questão de escrever personagens que não fazem parte da minha vivência, né? Também é um debate interessantíssimo. Eu não vejo a hora de ouvir os meus amigos aqui. Mas, para começar, eu sou um homem branco cis, né? Então, se eu só puder escrever sobre a minha vivência como homem branco cis, eu serei trucidado a minha carreira inteira, porque eu vou ser apedrejado por só escrever sobre homem branco cis, que já é o auge do privilégio dentro da nossa comunidade, é um perfil que tem a maior quantidade de histórias publicadas. Então, eu não quero também ficar preso a esse meu perfil. E eu me sinto confortável, sim, de escrever outros personagens mulheres, personagens bi, pan, lésbicas, personagens que sejam personagens não brancos, porque nas novelas que eu escrevia vários núcleos e eu escrevia vários perfis. A parada é escrever com responsabilidade. Nas novelas, por exemplo, eu também trabalhava como pesquisador. E eu falei com o Juan outro dia, antes da leitura sensível que você escreve e passa para outra pessoa ler o seu livro e ver questões, cabe a você, autor, também fazer uma pesquisa. Ou seja, se você vai escrever sobre um perfil que não é o seu, como, por exemplo, o Romeu é um menino negro, que é meu protagonista, cabe a mim ler a maior quantidade de autores negros, cabe a mim conversar com amigos e amigas negras para perguntar qual que é a vivência deles, como que foi para eles crescer como um garoto gay e negro, quais são essas questões que eles passaram, para eu abrir a minha escuta e colocar essas vozes no livro. E isso para qualquer outro perfil. Então, acho que você abrir a sua escuta com responsabilidade, seguir perfis no Instagram, no Twitter, para ver o que essas pessoas estão falando, o que elas estão problematizando. Eu acho que isso enriquece a sua narrativa, vai tornar a sua escrita mais próxima desse público e você sabe que você vai estar escrevendo com uma responsabilidade também. Eu, inclusive, encorajo a que a gente escreva não só as nossas vivências, a que a gente abrace a maior quantidade de vivências possíveis para a gente começar a ter livros mais diversos, realmente. Mas
temos um público leitor jovem muito crítico também. E a gente pode depois falar um pouquinho se essa pressão está passando um pouco da linha ou não, né? Principalmente para autores LGBTQIA+, nacional. Mas acho que eu já falei muito agora também aqui, né, Ricardo? Então, não, esse é um tema realmente que a gente já selecionou também, porque eu acho importante falar sobre isso, também sobre política de cancelamento, né, política de cancelamento não, sobre essa cultura do cancelamento, né, que eu acho que também é um tema muito em voga, e a gente viu isso recentemente até na grande mídia, como o Big Brother, que a gente vai falar sobre isso ainda. Juan, eu queria saber de você também, você que é negro, e que as pessoas podem achar que é mais fácil, entre muitas aspas, né, um autor negro fala dessa vivência, eu acho também que você está mais confortável nisso, mas acho que também requer pesquisa, né, queria saber de você até que ponto, quais são os limites aí entre a experiência pessoal e a pesquisa, queria entender um pouco de você. Nossa, ótima pergunta, Ricardo. Eu sou muito fã de Sex Education. Para mim, Sex Education é um dos melhores produtos que a gente tem hoje em dia no sentido de conseguir engajar em um diálogo com o público jovem adulto e trazer um monte de tema que até pouquíssimo atrás a gente não via, que a gente ainda não vê na produção nacional, principalmente nos grandes canais de televisão. E aí tem uma passagem em Sex Education que você tem um personagem que ele é um menino negro, gay, e que ele faz sexo e ele tem uma reação alérgica à camisinha e ele tem certeza que ele pegou HIV, que ele contraiu o HIV/AIDS. E aí ele vai numa médica e ele fala, todo filme que eu assisti na minha vida termina com um cara gay transando e morrendo de HIV, assim, tipo, a minha vida acabou agora. E é muito desse lugar que a gente fala, assim, porque por muito tempo as narrativas que a gente vem consumindo, que vêm sido produzidas e que chegam até o grande público sobre pessoas LGBTQIA+, elas partem desse lugar da dor. Então a gente tem Brokeback Mountain, a gente tem Shelter, são filmes onde o personagem LGBT necessariamente vai ter um final trágico e que a dor ou a homofobia ou a questão do HIV/AIDS é determinante para a jornada, para o arco daquele personagem. Então, a minha necessidade de escrever o Querido Ex, e acho que também as produções de todo mundo que está aqui nessa mesa, acaba vindo no sentido de mostrar novas visões, novas possibilidades de existência, né? Extrapolar aquilo que a Chimamanda Ngozi chama de história única sobre o que é ser uma pessoa LGBTQIA+. E aí o protagonismo negro, para mim, vem nesse movimento, porque a gente é muito parecido com personagens pretos, né? A gente tem histórias com protagonismo preto que sempre giram em torno da dor ou da história da pessoa escravizada. São essas narrativas com protagonismo preto que as pessoas consomem assim massivamente. Então, o Querido Ex vem muito dessa necessidade de ter um protagonista que se parecesse comigo, que fosse fã de Taylor Swift, e ele tem uma mãe sapatão, porque eu tenho uma mãe sapatão, mas que viesse desse lugar que é pessoal, mas que também eu vejo, né, uma vez que o livro está posto no mundo, que é uma necessidade desse público, né, o que o público aí está procurando, as pessoas querem se enxergar, elas querem encontrar narrativas que de fato reflitam a sua pluralidade. E a internet traz uma coisa muito boa, que é o fim da separação entre autor e leitor. Não fim, mas a gente tinha uma imagem muito idealizada do que era ser um autor, né? Assim, a gente imagina o cara em sua cabana com uma taça de vinho lá inacessível, você precisa mandar uma carta para chegar até ele. E a gente tem esse contato direto com o leitor, e a gente tem a reação do leitor às coisas que a gente escreve em tempo quase real. Assim. Eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus leitores, onde eu recebo áudio de gente revoltada com o final do Querido Ex, por exemplo. Então, é muito positivo nesse sentido, porque a gente acaba criando uma comunidade e a gente entende muito bem para quem a gente está falando, mas como o Felipe falou, a gente recentemente tem testemunhado cada vez mais umas confusões que vem um pouco dessa relação e dessa... É um assunto potencialmente espinhoso que eu acho que a gente vai ter mais tempo para debater aí na frente, mas que essa necessidade de ver as suas experiências refletidas, às vezes, acaba esbarrando em potenciais problemáticas. Sim, concordo. Olha, eu tenho que engrossar o couro dos que ficaram tristes com o final do Querido Ex, viu? Lamento dizer. Que eu falei, não acredito que é esse final. Puxa vida, fiquei triste também. Mas, enfim. Por favor, Ricardo, vamos deixar essa passar. Sim, então só falando porque eu preciso expressar o meu
Eu falei, não acredito que é esse o final. Fiquei triste também, entendeu? Mas ok, não vou dar spoiler, senão quero que muita gente ainda leia o Querido Ex, então não posso dar spoiler aqui. Mas aí, eu queria saber da Maria também. Maria, eu sei que a bissexualidade também, muitas vezes, tem questões também, né? Que as pessoas costumam falar, porque o bissexual não se decidiu ainda, não sabe o que é da vida, que é um absurdo isso. E aí eu queria saber como que é transpor esses preconceitos também para a literatura, no seu caso. Me conta um pouco mais, por favor. Então, gostaria de dizer que eu também sou revoltada com o final de Querido Ex aquela. Mas ainda continuo amiga do Juan. A perseguição, gente, por favor. Ai, mas sobre essa questão da bissexualidade, é uma coisa que eu falo e que eu bato nessa tecla. Minha coleção, eu fiz uma coleção com 12 contos. Ano passado eu publiquei um conto por mês em e-book, que acabou formando essa coleção depois, no final. Porque o meu objetivo sempre foi mostrar a pluralidade de existências dentro da bissexualidade. Você pode ter bissexual que é cantor sertanejo, está vivendo um amor em um trisal. Você pode ter adolescente querendo superar a quarentena e apaixonando pelo vizinho, que é uma pessoa não binária. Você pode ter, sei lá, super-heróis, sabe? Que são bissexuais, e por um acaso eles são bissexuais. Então, você pode existir enquanto uma pessoa LGBT, vou até levar para outras letras também, de maneira diversa. A gente não tem uma cara só, acho que reforça o que até o Juan falou. Não é uma história única, não é só dor, não é só sofrimento, mas não é só uma narrativa bonitinha e certinha. O bissexual, ele precisa ser assim, bonitinho e certinho. Nos bissexuais vai ter bissexual ali que trai, vai ter bissexual em trisal, em relacionamento não monogâmico, assim como vai ter bissexual apaixonadinho pelo colega de república, sabe? Porque a melhor maneira, aliás, de você combater estereótipos e combater essas narrativas únicas é criando narrativas diversas, é publicando narrativas diversas, porque uma pessoa só não consegue, né, falar sobre todo mundo. Uhum. Então, é muito disso. Eu vejo a maneira de combater esses estereótipos dentro da bissexualidade produzindo histórias diversas, e foi isso que eu tentei fazer com os clichês. Já em Cartas para Luísa, agora falando sobre essa questão de falar sobre outras vivências, né? Aliás, nos clichês eu falo sobre outras vivências, porque eu sozinha, é uma coisa que o Felipe falou, né? Ele sozinho, imagina se ele fosse falar a vida inteira dele sobre um homem cis, gay, branco, não ia dar. Imagina se eu fosse falar só sobre a minha vivência em 12 contos, por exemplo. Não tem como, não tem como. E, então, em Cartas para Luísa, que foi até antes dos clichês, eu conto a história de uma garota que era bastante parecida comigo, que é a Rafaela, emo, dramática, apaixonadinha, assexual, se descobrindo, birromântica, que é apaixonada pela melhor amiga, e é uma história super triste, dramática, mas eu trago personagens diversos. A Luísa é uma menina negra, é uma menina gorda, você tem personagem trans, você tem... Eu nem lembro mais, gente, é tanto personagem. Eu tinha de tudo ali, assim como na minha coleção, porque eu acredito que a gente tem que trazer a diversidade que nos cerca, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer a diversidade que nos cerca. Eu cresci numa família que não é só branca, entendeu? Eu tenho amigos que não são só brancos, que não são só cis, graças a Deus. Eu tenho amigos que não são só gays, apesar que eu tenho amigos gays também, eles estão presentes aqui nessa live. Então eu sou cercada por pessoas diversas, porque eu não posso escrever histórias diversas, sabe? Claro. Com respeito, reforçando que o Juan também, essa questão de você escrever sobre pessoas iguais a você, não te liberta para você escrever o que você quiser também, sabe? Eu acho que eu nunca estudei tanto sobre bissexualidade igual eu estudei ano passado para escrever os meus clichês. E eu sou uma pessoa bissexual. Eu poderia ter simplesmente falado, essa é a minha vivência, eu escrevo o que eu quiser. Mas não, eu fui estudar. Agora eu até parei um pouco, porque eu cansei de estudar. Mas, gente, cansei. Mas eu acho que é importante a gente ter esse respeito pela nossa própria existência, sabe? E nada melhor do que estudar a história da nossa comunidade, estudar
a nossa ancestralidade, né? Estudar como enquanto família, enquanto comunidade, o que a gente é, o que a gente representa. Não, maravilhoso isso que você está falando, e eu acho muito legal também colocar essa questão da bissexualidade, que as pessoas realmente, tem muita gente que é atacada, inclusive, né, a própria Marcela McGowan, que é uma autora também nossa lá na Nacional, que expôs isso publicamente, e as pessoas ficaram apedrejando ela depois, enfim, é muito, muito chato isso, então acho legal também, e eu acho que é importante que a literatura proporciona esse encontro de personagens, né? Então é imprescindível falar de todo mundo mesmo, eu acho também. E para isso existe o estudo e a pesquisa, né? Vini, conta pra gente também um pouco dessa coisa, desses personagens diversos. Você que retratou personagens bem diferentes também no Não Foi Por Acaso. Conta pra gente quais foram suas inspirações aí para escrever sobre esses 3 personagens presos no elevador. Cara, eu escrevo já tem um tempo, né? Eu sou novinho, assim, na idade, né, entre aspas, mas eu já sou veiaco nessa coisa de escrever histórias e tal. Tanto é que eu comecei, o meu primeiro livro publicado foi de forma independente lá em 2014, então, assim, já tem quase uma década aí que eu tenho escrito e construído histórias, e muito da minha vontade de começar a retratar personagens LGBTs foi de uma carência pessoal de não conseguir encontrar essas histórias e esses personagens nos livros que eu lia. Cara, eu tenho uma memória de um momento que foi muito marcante para mim, que eu era muito novinho, sei lá, eu estava naquela fase, né, descobri os livros, então estava completamente apaixonado por literatura e consumindo várias coisas. E eu lembro quando eu estava lendo As Vantagens de Ser Invisível, e tinha um Patrick, né, que é o personagem secundário, e ele era um garoto gay e tudo mais, e assim, é um personagem secundário, ele tem ali um certo destaque, mas não estava no centro das atenções, e eu lembro como aquilo me arrepiou, como aquilo me deixou totalmente tocado e emocionado, porque era a primeira vez que eu estava lendo um personagem que tinha um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência. Então, para mim foi surreal, e eu senti vontade de quando eu fosse escrever, quando eu começasse a escrever, começar a contar essas histórias. Então, de lá para cá foi uma jornada, até porque o mercado em si foi mudando muito. Naquela época, a gente não encontrava livros LGBTs de uma forma tão fácil, né? Eu lembro que por muito tempo os livros assumidamente LGBTs eram os livros do David Levitan, publicados pela galera. Por muito tempo, para esse tipo de público, para esse nicho de mercado, eram os únicos que a gente tinha para consumir. Então, eu sinto que toda essa construção é uma jornada que a gente está caminhando juntos. Então, a gente começou a escrever literatura LGBT. Eu lembro que em 2016 foi quando eu publiquei Um Mais Um, que eram com 2 protagonistas gays. Tipo assim, a primeira vez que tinham 2 protagonistas LGBTs em um livro meu. Não tinha, tipo, é o melhor amigo, nada disso. Era a história deles. E quando o livro foi para a livraria, em literatura jovem, o livro meio que ficava sozinho ali na parte do nacional, porque não tinha outros livros para poder que contassem histórias parecidas. Então, meio que uma história muito recente que a gente está construindo, junto com o mercado em si. E eu sinto muito que essa história que a gente está construindo está sendo meio que feita às forças, porque se não tivesse público, se os leitores não estivessem abraçando nossas histórias, com certeza elas continuariam escondidas lá nos armários das livrarias, né? Então, meio que o público está sentindo falta e meio que está consumindo essas histórias, então a gente está conseguindo cada vez mais ampliar. E com isso, com esse caminho de ampliar, a gente está conseguindo abrir portas para discutir e para criar mais personagens, para criar mais diversidade. Por muito tempo, eu como autor, eu sentia medo de escrever um personagem que fosse um protagonista preto. Não por falta de pesquisa ou por falta de vontade, mas eu sentia medo, me sentia meio que de mãos atadas, né? Então, meio que foi um processo meu como escritor, de além de pesquisar, de conseguir conversar com outras pessoas, com outros autores, sobre como eles se sentiam, sobre como eles estavam fazendo. Conversei, troquei muita ideia com o Juan, com a Maria, sobre o processo que eles faziam, porque acho que só assim a gente consegue construir uma literatura e um mercado que seja diverso, mas ao mesmo tempo seja pautado no respeito.
Eu não quero escrever uma história, eu não tenho ambição nenhuma de escrever um personagem e que todas as pessoas daquela comunidade, daquele grupo se sintam representadas. Mas se uma dezena de pessoas ler e falar, caraca, eu passei por isso, eu acho que está valendo a pena, porque foi isso que eu senti lá atrás, quando eu encontrei aquele primeiro livro. Aquela sensação de estar sendo visto na literatura, de saber que a minha história... Claro. Era possível também, de saber que a minha história também podia ser retratada, que eu também podia ser o protagonista de uma história, protagonista da minha própria vida. Então, eu acho que é a partir dessa vontade que a gente sente, daquela carência lá de trás e que a gente carrega com a gente sente vontade de que outras pessoas sintam também essa sensação de, caraca, a minha vida está aqui, eu também sou possível nesse mundo. Eu acho isso muito legal, porque também eu percebo mesmo que esse público infantil-juvenil abraçou mesmo, né, o público do jovem adulto abraçou todas as causas, acho realmente que faltava isso no mercado, esse engajamento maravilhoso, que às vezes nem é tão maravilhoso assim, porque a gente vai falar dos contras também, né, a gente tá falando dos prós agora, mas a gente vai falar dos contras também um pouco, mas aí uma coisa que eu notei que é muito bacana é que muitas vezes o diálogo é uma parte muito importante do livro, né? Seja intergeracional, seja entre, enfim, vários interlocutores. E aí, pegando um pouco o mote dos livros que tem como estrutura as cartas, né? No caso do Juan, no caso da Maria, ou personagens que vão narrando a história de diferentes ângulos, diferentes prismas, como no caso do Felipe, que tem o Tim e tem o Romeu aí se intercalando também na narrativa do primeiro beijo do Romeu. Ou os personagens presos no elevador do Vinícius também, que são obrigados a encontrar um lugar de escuta, né? Eu queria saber de vocês como que é esse diálogo realmente. O Juan começou a falar um pouco sobre isso, né? Dos leitores que ficavam revoltados com o final do Querido Ex. Juan, queria que você explorasse um pouco mais isso pra gente, desse início, falar desse diálogo com o leitor, que é uma coisa também que eu acho que o digital proporcionou muito, né? A gente não tinha no mercado tradicional esse diálogo tão próximo com o leitor, e agora a gente tem isso meio que em tempo real. Vocês podem escrever, inclusive, tendo esse diálogo com o leitor, e aí eu queria entender. Juan, me conta um pouco dessas críticas aí ao final do Querido Ex, e como você lida com isso no seu dia a dia, na sua produção artística. O Querido Ex, ele tem um processo bem longo, né, Ricardo? Porque eu escrevi o livro sozinho lá em 2018, ele foi publicado inicialmente de forma independente, e naquela época eu estava completamente de fora do mercado, não usava rede social, não tinha um público leitor. Então foi um processo bem pessoal, assim, é um livro bem catártico e que surge dessa minha necessidade de contar uma história, onde eu me vi num espaço de protagonismo, como o Vini pontuou também, e também de uma grande indireta para o meu ex-namorado, né? O Querido Ex é um livro muito pessoal, assim, acho que eu nunca vou escrever um livro tão pessoal assim, né? O tipo de coisa que você faz quando você tem 21 anos e não acontece depois. Então, essa primeira versão, ela era extremamente crua nesse sentido. E aí, depois que o livro foi publicado de forma independente, ele começou a chegar até as pessoas, eu comecei a receber esses feedbacks, ele foi relançado pela Galera Record 1 ano e pouco depois, assim, né? Depois teve o episódio de censura na Bienal, que a gente vai ver retratado no livro do Felipe. Foi o dia que o livro viralizou, assim, o livro na Amazon ele tinha tido 2.000 downloads em alguns meses, e aí um dia foram mais de 10.000 e-books baixados, assim, no dia da censura da Bienal, onde a galera se uniu para demandar e promover narrativas LGBT, e o Querido Ex estava naquele meio. E aí eu comecei a ver vários problemas no livro que eu não tinha percebido antes, porque o livro começou a chegar, né, até as pessoas, as críticas começaram a chegar. Então foi bem positivo eu poder revisitar essa história agora com a editora e com profissionais envolvidos junto comigo, tendo esse olhar mais atento e esse olhar do meu público leitor, ou do que eu estava entendendo como quem seria o público leitor do Querido Ex naquela época. Então, eu acho que é um equilíbrio entre você se manter fiel à história que você quer contar. Eu acho que se você tem uma história e você quer contá-la, o processo de escrita, para mim, ele continua sendo bem pessoal, assim, eu tento não me deixar influenciar pelas demandas externas, assim, eu tenho essa história, eu quero contar essa história e é o que eu vou fazer, assim, acho que
a parte legal de escrever livro é essa, né? Assim, diferente do audiovisual, onde você depende de uma série de aprovações e tem um monte de gente envolvida, o livro é você. Então, é muito meu espaço de contar a história que eu quero contar, com os personagens que eu quero retratar. Esse foi um debate no Twitter essa semana sobre personagens LGBTQIA+ imperfeitos, porque muitas vezes, acho que muito por conta dessa falta de pluralidade nas narrativas, a gente sente esse peso de ter personagens que que incorporem e que personifiquem todos os valores positivos do mundo, assim, porque eles são LGBTQIA+. E eu não tenho interesse nesse tipo de personagem, assim. O protagonista do Querido Ex, cara, ele trai, ele pega um cara casado. Eu publiquei um conto pelo Se Liga Editorial, Sétima Onda. Cara, o cara faz um banheirão, sabe? Porque isso passa pelas nossas vivências, isso passa pelas nossas experiências. Tirar a nossa possibilidade de errar é tirar parte da nossa humanidade, sabe? A gente não tá aqui publicando as nossas histórias e conseguindo chegar nesses lugares, né, depois de tanta gente aí pavimentando o caminho ao longo dos anos, para cercear as nossas narrativas por conta do que certa parte do público acharia adequado ou não. Então, eu acho que é encontrar esse equilíbrio entre não fazer merda, né? Você não reproduzir racismos, não reproduzir homotransfobias na hora de contar a sua história, mas contar a história que você quer contar e construir o personagem que você quer construir com os erros e acertos que são inerentes a qualquer vivência, inclusive a nossa, né? A gente não está imune a cometer erros e a gente não tem que incorporar nenhum tipo de valor ou porque a gente é LGBTQIA+. Então, sempre essa tensão, mas acho que isso só ajuda a enriquecer a história. Ah, é legal, bem legal isso tudo que você falou. Maria, e para você também, que tá sempre tão presente no digital também, assim que eu vejo, também tem a página, né, que deve ter muito feedback também dos leitores, enfim. Eu queria saber de você também, como que é para você essa construção, assim, lidar com esses feedbacks? Conta pra gente um pouquinho. Olha, normalmente eu recebo muito feedback de gente que pela primeira vez se viu num personagem bissexual que realmente parecia com ele. Recebo feedback de muito menino bi, que nunca tinha se visto numa história que fosse tão profunda e complexa sobre questões que meninos bi têm. Eu fico muito feliz, porque eu não sou um menino, né? Então eu consegui colocar essas dúvidas num livro, que foi um dos meus contos lá da coleção dos clichês. E eu recebo muito feedback assim, primeira vez que eu me vi numa história, muito obrigada por essa coleção, eu nunca me senti tão representado, nunca me senti tão visto. Eu recebo muito feedback assim. Hoje, né? Eu já recebi muito feedback também pelo contrário, né? Quando a gente escrevia drama e tragédia, a gente recebia muito feedback de tipo assim, não muito, mas Maria gosta de matar personagem LGBT. Isso 2 anos atrás, quando eu ainda escrevia tragédias. E isso moldou muito a maneira como eu escrevo hoje. Eu não sei nem se isso é bom ou se isso é ruim, sabia? Porque essas críticas que a gente vai recebendo, às vezes elas não são críticas que são ao dano que você está causando, sabe? Por exemplo, você tem histórias que são gratuitamente transfóbicas e que as pessoas estão falando, mas reflete a época. Não, ela é gratuitamente transfóbica, ela poderia não ser transfóbica. A gente escreve, a gente mexe com o livro, a gente sabe quando algo não precisava, quando algo é gratuito numa história e quando algo faz parte da construção de um personagem, da construção de uma narrativa e da construção desse reflexo da época. A gente sabe. A gente que trabalha com livro, a gente sabe. Mas o que aconteceu muito comigo era tipo assim, você não pode escrever essas narrativas. Isso foi destruindo a minha personalidade enquanto escritora, que gosta de escrever dramas e amores impossíveis. Foi transformando a minha escrita numa escrita mais leve, numa escrita mais correta, numa escrita mais tranquila, onde eu trago personagens que são menos imperfeitos. Eu engavetei um livro, o meu maior livro
porque o livro tinha um monte de personagem que só fazia cagada. Eles eram péssimos. Mas eu engavetei o livro por medo dessas reações. E naquela época a gente não tinha essa discussão tão forte em defesa desses autores LGBT que estão escrevendo personagens imperfeitos como a gente começou a ter agora. Então, agora eu já escrevo mais tranquilo, meus personagens são imperfeitos. Meu livro novo, eu tenho um dos protagonistas. Ele só faz... Gente, ele não acerta uma, sabe? Ele não acerta uma, ele só faz cagada. Mas, ainda assim, não são personagens que reproduzem preconceitos. Eu acho que a gente tem muito medo, enquanto escritor, de escrever personagens que reproduzem preconceitos. Porque a gente tem medo de interpretarem que é a gente que tem aquele preconceito. Então, eu acho que os feedbacks que eu recebo hoje são muito positivos, mas porque eu construí uma escrita mais segura, sabe? Sim. Uma escrita mais... eu acho que a palavra é segura, uma escrita menos corajosa, menos arriscada, como eu tinha antes. Mas também aprendi mais coisas e também não faço tantas coisas erradas, porque eu também tinha umas abordagens meio ruins quando eu estava começando. Mas é o que eu sempre falo. Quando a gente está começando, é igual o bebê que está começando, não dá, sabe? A gente cai, a gente se machuca. E se a pessoa que está... O nosso pai, o nosso tio, a tia Maria que está lá cuidando das crianças, briga com a criança quando ela cai o tempo todo, essa criança só recebe xingamento, essa criança nunca vai aprender a andar direito, ela vai ter medo de andar. Então, acho que quando a gente está começando a escrever, e eu tenho pouco tempo de carreira, ao contrário do Vini, eu tenho 4 anos de carreira só, quando a gente está começando a escrever, a gente tem que ter esse direito de cair, de cometer erros, sabe? Eu queria que as pessoas fossem um pouquinho mais... O mercado, não é nem só o leitor, que o mercado em si, que os colegas que a gente tem, que tem mais tempo de carreira, às vezes, tivesse um pouquinho mais de paciência com a gente. Porque todo mundo começou, todo mundo escreveu alguma coisa que se arrepende, e ainda assim a gente está sendo extremamente julgado ainda por isso, sabe? Então, é muito complexo. Mas hoje eu tô mais tranquila, eu estudei muito mais, então eu escrevo com muito mais tranquilidade também. Espero voltar a ter coragem que eu tinha antes. Eu também, eu acho maravilhoso, acho que é isso mesmo. Tem até aquele meme, né, que as pessoas falam muito, perfeito, nunca errou, tal. Mas tá tudo bem errar, né, é uma construção diária, a gente tá vendo isso todo dia, né, e eu acho isso muito legal, a gente poder errar e se corrigir, enfim, não persistir no erro. Até queria falar um pouco sobre isso com o Vinícius, né, Vinícius, você também já foi atacado na internet por alguns movimentos, mas eu acho muito legal essa sua capacidade de transitar pelos dois lados da coisa, tanto receber um feedback negativo e se aprimorar, como você também dá suporte para os seus leitores, né? Fala um pouco para a gente disso. Eu acho muito legal esse seu aspecto de ter esse trânsito bacana nos dois sentidos com os leitores. Conta um pouco mais de como eles te trazem coisas. Cara, é porque, assim, o livro acaba sendo uma coisa muito pessoal para a gente que cria, mas ele, no fim das contas, ele é um produto, né? Ele tá ali para entreter ou para levar um pouco mais ali para o leitor que se dispõe a receber essa mensagem. Então, ele sempre vai... Eu acho que não existe nada perfeito, né? Sempre vai ter uma coisinha a mais que a gente consegue melhorar, porque isso vem... A nossa carreira é muito feita... Não é como a carreira de um atleta, que, sei lá, que aos 20 anos está no auge dele. A nossa carreira como escritor é uma carreira que vem sendo construída, e conforme o tempo passa, se Deus quiser, se a gente estivermos abertos a melhorar, a nossa escrita vai melhorando, a nossa forma de contar histórias vai se tornando melhor, a gente vai evoluindo como pessoa também. As discussões que a gente está tendo hoje aqui, há 2 anos atrás, eram impensáveis, porque elas nem existiam. O que era leitura sensível, cara? Leitura de sensibilidade há 2 anos atrás não existia. Então, claro, são coisas que a gente vai encontrando e que o mercado vai abraçando e que vai tornando a nossa escrita melhor e mais responsável. Eu tenho uma sorte, assim, porque os leitores sempre me trataram
com um carinho imenso. Eu sempre tive os meus livros muito abraçados, mesmo os que hoje eu, com 27 anos, olho para trás e falo, cara, eu não escreveria isso, eu mudaria isso, eu teria outra abordagem, eu escreveria de uma forma diferente. Mesmo esses livros, eles são abraçados pelas pessoas, porque eu tenho a sorte delas entenderem, lerem que quando foi lançado há 7 anos atrás, era um contexto completamente diferente do que é hoje. E essa questão dos livros dos personagens perfeitos, quando essa onda do tipo, todos os personagens precisam ser perfeitos, o romance precisa ser perfeito e tudo mais, quando isso veio, eu já estava escrevendo aí há algum tempo. Né? E assim, até era uma crítica que depois acabou virando uma brincadeira, mas como que era que o pessoal falava, gente? Gays tristes, né? Que eu escrevia Os gays tristes. Vinícius Gross, tudo gay triste. Não, isso rolava e depois acabou virando uma brincadeira, uma piada interna dos leitores brincando comigo e tudo mais. Mas o que acontece, Ricardo? Tipo assim, a minha experiência, quando eu me descobri um menino gay, eu fui tirado do armário. E eu nasci num lar que era extremamente religioso. Então, meus pais tinham aquela cabeça de vento totalmente extremista, pautado pela religião. Então, para mim, a minha relação com a minha sexualidade, com a minha orientação sexual, foi extremamente traumática por anos. Por anos. E passava pela agressão física, pela agressão psicológica. Então, depois de um tempo, quando eu comecei a sentir vontade de escrever, cara, como que eu vou escrever um final feliz se eu não vivi isso? Tipo assim, essa aqui é a minha vida. Eu estou escrevendo, vamos botar um livro, O Garoto Quase Atropelado. Eu estou escrevendo sobre a minha vivência, sobre a minha história. Então, por muito tempo, eu precisei de terapia, de reavaliar várias coisas, porque por muito tempo eu me sentia silenciado duplamente. Eu me senti silenciado dentro de casa, me senti silenciado depois, quando as pessoas me julgavam por eu só escrever drama e só escrever coisas tristes, por assim dizer. Quando, na verdade, a história era muito maior e muito mais ampla do que isso. Então, eu acho que vem tudo com a maturidade, com a maturidade, tanto como pessoa, como profissional, de conseguir contar as histórias de outras formas, com outras abordagens. Eu não me arrependo das coisas que eu escrevi, porque acho que todas elas me fizeram chegar até aqui, com erros e com acertos, mas, obviamente, hoje, com tudo que eu já escrevi olhando para trás, muita coisa teria mudado, eu escreveria coisas diferentes. Se eu fosse relançar algum desses livros atualmente, seria com outra abordagem, seria com uma outra pegada, porque isso faz parte do meu processo como pessoa e do meu processo como escritor. Mas, assim, eu sempre me considerei muito abençoado, porque mesmo com erros que hoje eu reconheço que eu poderia ter feito diferente naquela época, mas eu nunca teria me passado pela minha cabeça, porque eu não tenho a vivência que eu tenho hoje, eu tenho um grupo de leitores que sempre me abraçou e que sempre cuidou de mim nesse sentido, né? Então, eu acho que todas as melhores mudanças sempre vêm através do afeto. Ai, com certeza, eu também super acredito nisso, acho maravilhoso o que você está falando. E mesmo que às vezes não venha por meio do afeto também, a gente tem esses recursos ótimos que são leitura sensível, ter esse diálogo com pessoas na internet, tudo isso que é muito bom, que já nos ajuda bastante, né? São grandes instrumentos. E aí, eu queria aproveitar também para saber do Felipe essa coisa dos feedbacks. Felipe, eu vi que você caiu, ainda bem que você retomou a conexão aí, que bom. E aí eu queria saber de você, Felipe, como que também são esses feedbacks que você recebe, e se você recebe também feedbacks de um pessoal mais velho, e como são, e se você nota a diferença entre esses diversos públicos que você deve abraçar aí. Queria saber um pouco disso. Ricardo, você me escuta? Porque agora eu tô panicado. Não, fica tranquilo. Mas deu tudo certo. Não foi nem a internet, foi o MacBook que apagou. Meu Deus. Ou seja, não quero nem pensar no que virá depois dessa live. Mas, então, o livro ainda não lançou, né? Falando do Primeiro Beijo de Romeu, ele ainda não lançou. Então, eu não tô com essa conversa com leitores e, na verdade, estou nessa pré-ansiedade de passar 1 ano e meio, né? Fazendo esse processo inteiro. E com uma história só para mim, né? Claro, tive meus leitores beta, minha editora, a própria equipe da Galera Record que leu,
depois pessoas que escreveram blurbs, como o Juan e o Vinícius, né, que leram o livro e escreveram aspas incríveis ali pro livro. Então, eu estou num processo ainda muito anterior ao contato com os leitores. Mas, quando eu lembro, sei lá, das novelas também, por exemplo, né, o Twitter, que a Rosane Schwartzman, que era uma das autoras das duas novelas, né, junto com o Paulo Raume, ela era a aficionada pelo Twitter. E é ela que me fez entrar ali e ficar vendo cada capítulo com o público, né, pela hashtag da Totalmente Demais e de Bom Sucesso. E a galera é muito apaixonada, né? Em Totalmente Demais, que era para saber com quem a Elisa ia acabar, a Marina Rui Barbosa, as pessoas faziam, assim, campanhas a favor de uma, a favor de outra, e começaram a ultrapassar agora na reprise, no meio da pandemia, quando alguns fã-clubes começavam a ameaçar de morte a Rosane, se ela não mudasse o final. E aí é a hora que eu falo, passou do ponto, entendeu? E assim, eu tenho uma máxima que eu não vou discutir com adolescente na internet. Então eu já estou preparado para o livro, sabe? Tipo, eu tenho o meu limite, sabe? Com 35, pré-36 anos, eu quero, que o livro chegue, eu acho super importante, mas tem um limite que, assim, eu não vou bater boca com pessoas de 15 anos, porque é injusto e é incoerente, porque são fases da vida, sabe, que você aprende, ou que você está muito apaixonado, que você está muito raivoso, e hoje tem umas verdades muito fortes sendo ditas ali, sabe? E isso não é passado de pano nem um pouco para livros problemáticos com trechos de racismo, de homofobia, de transfobia. Eu acho que essas problemáticas têm que ser combatidas, sabe? E acho que elas podem ser combatidas estruturalmente também, além do autor, as editoras, assim como na minha novela, tinham uma equipe diversa. Era uma preocupação da Rosane e do Paulo de ter, né, equipe de colaboradores, pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas LGBTs, né, mulheres, porque a gente via como isso contribuía para a obra, né? Toda a obra cercada de diversidade, ela fica melhor, porque ela amplia os seus olhares e as suas vozes e as suas escutas. Então, com as novelas, eu tive um pouquinho desse gostinho de que delícia a repercussão, junto com, meu Deus, calma, que isso? É uma novela, esses personagens não existem, esses atores estão indo para casa tomar banho, calma, e eu vejo isso um pouco online, sabe? Como é meu primeiro livro, né, que eu fico ali acompanhando, ainda nem saiu o livro. No processo de escrita, ele já é influenciado por isso, né? Não só com cuidados, né? Eu estou tomando cuidado o tempo inteiro, mas eu já escrevo pensando o que eu deixei passar que eu vou ser trucidado? O que eu não vi que vai importar mais do que a minha obra inteira, sabe? Qual vírgula? O que... Tipo, é quase como assim, o livro nem saiu e eu já me sinto, tipo... combatido, de uma certa maneira, sabe? Parece que você já nem lançou, por exemplo, a capa do livro. A capa do livro são 2 meninos se beijando. É um ato de coragem meu e da Rafaela Machado, da Galera Record, porque eu vi discussões de livros que a capa era rosa e a editora se posicionou que ela não podia ser uma capa rosa porque pessoas não iam poder ler, então ela ia ser uma capa azul. Eu me pergunto... Nossa, né? Não é reforçar também um binarismo de que azul pode e rosa é uma cor proibida? Mas é um negócio editorial. Aí tem várias questões reais, assim, né? O Vitor Martins ia lançar o livro que era Piratas Gays e virou 1 milhão de finais felizes. E ele falou, se eu lançasse Piratas Gays, o meu público leitor de 15 anos não ia poder comprar, não ia poder levar para casa. Então, a gente, pensando nele, nesse público, colocamos um outro nome. E eu... sei que um livro com um beijo na capa de 2 meninos não vai poder ser comprado por quem está dentro do armário com 15 anos e que eu quero que leia. Mas ele não vai poder comprar e levar para casa. Então eu já posso ser trucidado por essa escolha de botar um beijo na capa. Ao mesmo tempo, se eu não botar, nunca terá.
porque nunca teve, até hoje. E eu tô com 35 anos. Então, quando eu falo da importância de uma literatura jovem, é porque a gente está mexendo no tabu de que existe jovem e adolescente LGBTQIA+. A gente não vira LGBTQIA+, com 18 anos e comunista e sei lá o que mais, né? Então, assim, quando a gente fala de uma literatura young adult, jovem adulto, a gente está assumindo que existem jovens e adolescentes LGBTQIA+, e que a gente quer falar com eles também. E que é importante, como a Maria disse, que eles se sintam representados. Se a Maria, que eu nem sei direito quantos anos tem, mas é mais nova do que eu, se do meu nascimento até o dela, um gap não foi preenchido, se ela ainda com a idade dela mais nova vê pessoas falando é a primeira vez que eu me vejo representado, o que faltou nesse intervalo entre a gente, né? É sinal de que ainda tem muita carência, de que tem muita coisa. E eu acho que a gente tem que ir abrindo mais portas. Então, que eu seja o primeiro livro com o beijinho Young Adult nacional. Não tem problema, porque esse menino, essa menina que olhar o livro e falar não posso comprar, que droga, ela pelo menos vai entrar numa livraria e vai ver o livro e vai falar, existe. Nossa, tem alguém corajoso fazendo isso. Sabe? Eu não quero que ela bata a palma para mim, eu quero que ela se sinta menos sozinha. E o problema não vai estar com ela que não vai poder comprar. Ela não pode comprar pela família dela que não aceita, pela sociedade preconceituosa. E essa família que não aceita, ela vai ter que entrar na Saraiva, no shopping, e ver o beijo ali. E ela vai ter que se acostumar, vai ter que comer no McDonald's do lado com aquele beijo na vitrine. E a sociedade que não aceita vai ter que entrar no shopping e ver na livraria. E uma hora essas pessoas vão ter que se acostumar. Então eu acho maravilhoso que a gente use a arte, né, como um campo de batalha, como é uma guerra cultural, né? Não é à toa que a cultura é sucateada, o artista é vilanizado, nós somos vagabundos, nós somos comunistas, etc. e tal, porque a cultura e o conhecimento é poder, né? É poder. Então, um povo que se vê representado sem parar, ele vai ficar mais forte. Eu acho que a comunidade LGBTQIA+ está nesse momento de a gente ter papos como esse, com autores aqui, cada um abordando, você vê várias vozes e várias letrinhas da sigla, como alguém falou que isso não existia, gente. Acho que foi o Vini que falou. Leitura sensível, se a gente for na Bienal de 2 anos atrás, não existia esse papo. Então agora já estão problematizando a leitura sensível. Ótimo, porque uma hora o debate tem que ir para frente mesmo. Então acho que é um momento de transição, mas eu acho muito importante trazer essa luz, esse farol para a literatura jovem. Porque muitos temas... Desculpa, Má, porque muitos temas que estão aqui nos nossos livros não estão em outros lugares, sabe? Eu acho muito avant-garde mesmo, sendo um pouco cafona falar essa palavra, mas eu acho. Com certeza. Eu queria acrescentar rapidamente só uma coisa, porque a minha coleção de contos com protagonistas bissexuais, olha lá, ela forma a bandeira bi. Ela deitadinha, ela forma um livro rosa, um roxo e um azul. E muita gente fala que não pode comprar porque forma a bandeira bi e tem medo dos pais descobrirem que forma a bandeira bi. Eu recebi um feedback uma vez de uma leitora que falou: eu comprei o seu livro, Maria, comprei porque eu gosto de você, porque eu gosto da coleção, mas hoje eu preciso colocar a minha coleção no guarda-roupa, preciso colocar no armário. Mas eu tenho esperança de que um dia a minha coleção seja colocada na minha estante, que eu não precise nunca mais escondê-la no meu guarda-roupa. E eu choro, eu dou vontade de chorar de lembrar isso. Então é muito importante que a gente tenha também símbolos. Isso que o Felipe está fazendo, o que eu fiz, são símbolos. A gente precisa de símbolos enquanto comunidade. Hoje eu pedi para a minha editora, para o meu novo livro, não ter nenhuma menção na capa que falasse que é LGBT, que tem protagonismo não binário, porque eu quero que chegue em outro público. Mas ainda assim, eu concordo 100% com o Felipe quando ele fala que é importante a gente ter esses símbolos para mostrar que a gente tem orgulho de existir, entendeu? Então, eu só queria acrescentar isso mesmo. Não, mas tá certíssimo. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Acho que vocês têm razão completa. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver as listas de mais vendidos e ver que tem livros lá que eles são para jovem adulto, não tem nenhuma... óbvio, né? Se a gente for entrar na classificação do livro, aparece que é um livro LGBTQIA+, tal, com essas temáticas,
mas que eles são diversos por natureza e qualquer pessoa pode ter acesso a eles, independente de orientação sexual, de cor de pele, enfim, que é maravilhoso isso, né? E aí, isso me lembra um discurso do Tim, Felipe, que você colocou brilhantemente no livro, no Primeiro Beijo de Romeu, que é essa questão de a gente dar espaço para essas pessoas que não correspondem às normas cis-heteronormatividade. E aí eu queria saber de vocês, porque eu acho importante a gente estar falando sobre literatura jovem adulto, né? Que também tem umas fronteiras meio borradas aí, porque eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, que literatura jovem adulta é literatura, ponto, né? Às vezes com uma leveza maior, enfim, mas que é importante a gente fomentar discussões, fomentar temas importantes que vão perdurar a vida inteira do leitor. E aí eu queria entender de vocês, que o Felipe fala nas palavras do Tim, né, do personagem que é um autor mais velho, tem um filho também que está se descobrindo, né, saindo do armário e tal. Leiam, que é muito legal. Eu queria saber de vocês essa função social do autor enquanto formador de leitores, formador de cidadãos. A gente está se encaminhando já para o final da discussão, que é uma pena, mas enfim. Aí eu queria entender um pouco de vocês. Juan, se você quiser começar, que eu acho também que você coloca esse protagonismo negro também, que é muito legal, que precisa ter mais espaço sempre, cada vez mais, até a gente naturalizar completamente essa representatividade. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Nossa, eu fiquei emocionado vendo o Felipe e a Maria falar, porque assim, é incrível dividir esse espaço com uma galera tão potente, vocês falam com tanta potência, e é animador, assim, fazer parte disso e estar aqui com vocês. Fiquei emocionadinho. Acho que a gente vive um momento muito positivo. A gente tem o fenômeno do BookTok, que é surreal o alcance dessas pessoas, e a gente vê o impacto direto desses criadores de conteúdo na lista dos mais vendidos, por exemplo. Esse ano, acho que, se parar para contar, a gente teve mais livros Young Adult nacional LGBT entrando na lista do que, sei lá, nos últimos 5 anos. Assim. Só que foi Maldito Ex, o livro do Vinícius, o livro da Clara, o livro do Pedro Ruas. E isso é muito reflexo do fato dessas pessoas estarem se enxergando nessas narrativas e da gente estar conseguindo pautar esse diálogo, porque, cara, eu pego por mim, assim, o que me fez virar um leitor ávido foi o David Levitan, por exemplo, que o Vinícius trouxe, né? Eu tinha lido Harry Potter, Percy Jackson, li esses livros que estavam super hypados, mas quando eu peguei o Dois Garotos Se Beijando e eu tive que ler em inglês, porque ainda não tinha sido lançado no Brasil, e que tinha... É muito engraçado, porque o Dois Garotos Se Beijando, essa versão que eu tenho em casa, ela vem numa luva com a foto dos meninos se beijando, mas você pode tirar essa luva e é uma capa toda vermelha também. Então, e foi aquilo, foi ver aqueles meninos e ver pessoas como eu manifestando afeto e me identificando com a criação daquela paixão que me fez correr atrás de outros livros e que me fez querer escrever. Então, se eu não tivesse esbarrado com uma história na qual eu visse personagens parecidos comigo, talvez eu não teria desenvolvido tanto o apreço pela leitura quanto pela vontade de escrever. Então, eu acho que a literatura jovem adulto, e principalmente a literatura jovem adulta LGBTQIA+, e que busca criar essas pontes com o leitor e começar essas conversas, ela tem esse papel fundamental de fazer as pessoas se sentirem parte, né? O Glee tem aquela frase que eu amo, que é: ser parte de algo de especial te torna especial. Então, quando a gente corta essa distância, né? Quando o livro, ou as narrativas, ou até a figura do autor deixa de ser algo tão distante do leitor, algo que parece tão inacessível, a gente está incentivando essa pessoa a criar essa paixão, né? Foi o que aconteceu comigo e é por isso que eu escrevo, é isso que eu quero que aconteça com os meus leitores. Então, é muito feliz e frutífero esse momento que a gente está vivendo. E me sinto especial de ser parte desse algo especial aqui. Maravilhoso, sim. A gente está então muito feliz de ter você aqui, ter todos vocês aqui. Vini, conta pra gente também um pouco dessa experiência de escrever. Você já que está há algum tempo aí na profissão, como que é ver seus leitores irem evoluindo com você também? E qual a importância disso, né? Que é muito importante, eu acho.
Cara, é muito gostoso, porque na verdade é uma grande troca, né? E assim, como eu comecei a escrever novinho, e tem gente que me acompanha desde o primeiro livro, quando eu era independente, nem tinha editor e tudo mais. E aí, eu meio que... isso na internet sobre como eu comecei... Gente, desculpa, foi a Siri. Ela quer fazer que parte. ódio! Mas meio que tô crescendo junto com os leitores, sabe? É essa a impressão que eu tenho. A gente meio que tá crescendo junto, o mundo tá evoluindo, e ainda bem que tá evoluindo. É igual eu falei, em 2016 a gente não tinha livros LGBTs tomando as livrarias. Isso é um processo que é relativamente recente. Então, que bom que a gente está fazendo parte desse movimento, que bom que esse movimento social está tomando o mercado, por assim dizer. Então, eu sinto muito que a minha evolução como pessoa e como autor, né, porque uma coisa está interligada à outra, tá vindo em conjunto. Tem muita coisa que eu acho que eu sinto que eu ensino para eles, tem muita coisa que eles me ensinam também, e tem sido uma grande troca, ainda mais porque eu escrevo na era do digital, então as minhas redes sociais estão aí, as pessoas conseguem entrar em contato, eu recebo feedbacks o tempo todo, então é uma grande troca. E eu sinto que, assim, quando a gente escreve, ainda mais quando a gente tem um público leitor novinho, a gente tem ali... tem essa coisa da responsabilidade do que você está escrevendo, né? Só que por muito tempo, há tempos atrás, quando eu estava lendo, esse debate, essa conversa do papel social do autor não existia, né? De uma forma tão ferrenha como é agora. Mas eu acho que o mais importante, até quando eu coloco ali situações, porque meus personagens também não são perfeitos, né? Quem leu Não Foi Por Acaso sabe, eles param ali no elevador, porque eles estão com a vida toda cagada, às vezes por causa deles, às vezes por questões de situações da vida mesmo, por problemas da vida, e eles ficam presos ali. E eu acho que o mais importante que o meu papel não é dizer para o leitor o que é certo ou errado, mas o mais importante para mim é eles lerem o livro e eles próprios conseguirem enxergar ali, pera, essa situação é legal, essa situação não é tão legal. Eles terem esse poder de decidir o que é bacana, que não é. Porque foi assim que eu cresci, e acho que é assim que a maioria das pessoas cresceram, né? Não adianta, eu chegar lá, escrever um livro, quase uma cartilha, falando, isso é certo, 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 isso é errado, errado, errado. O leitor sabe o que é certo e o que é errado. Ele está lendo ali, ele não está buscando isso, alguém para direcionar o caminho, ele está buscando ali uma história, e ele próprio vai saber direcionar o caminho, né? Então, eu sinto muito que essa construção é uma grande troca, assim, pelo menos é como a minha experiência é pautada. Ah, maravilhoso. Sim, eu concordo. Tendo participado já de um projeto contigo, desse livro do Não Foi Por Acaso, eu percebo isso também, fico muito feliz. E compartilho da visão da Maria também, aproveitando. Maria, se você quiser colocar mais alguma coisa também dessa questão do papel social do autor, que você já começou a falar, e eu acho lindo isso, de que também quero muito que as pessoas consigam colocar seus livros na estante sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum, sem ter que enfrentar qualquer preconceito. Conta pra gente um pouco mais. Então, é muito interessante observar que quando eu comecei tem pouco tempo, eu gosto de falar isso, eu comecei a escrever em 2017. Quando eu comecei com a página no Cadê LGBT, em 2019, você entrava na loja da Amazon, na parte de LGBT, e você tinha um monte de homem descamisado, né? Um monte de romance erótico, e você tinha pouquíssimos livros de literatura jovem. Você tinha os livros do Vitor, você tinha os contos da Olivia Pilar, o Juan estava chegando na Amazon, eu estava chegando, amigos meus estavam chegando, a gente estava chegando ali, coisa de 2 anos atrás, 2019 mais ou menos. Você já tinha o Vini, por exemplo, que tinha 200 anos que estava escrevendo, mas a gente entrava naquele ranking da Amazon de LGBT e tinha muito homem descamisado e poucas histórias diferentes disso. Hoje, se você entra no ranking de ficção para jovens LGBT, eu entrei nele agora para olhar. O primeiro livro, ou só na Amazon, é Os Garotos do Cemitério, que é um autor e um protagonista trans. O segundo é o do Pedro, Enquanto Não Te Encontro, que está sempre aqui no primeiro. O terceiro é o meu. Ai, que fofo. O terceiro é o meu. Então, você vai ter fantasia, você vai ter romance sáfico aqui, você vai ter poema em seguida, você vai ter o Vitor Martins, eu amo que sempre tem o Vitor. Então, você vai ter... ainda a gente tem uma soberania de livros gays, de livros cis, a gente não tem, na literatura jovem,
nenhum livro nacional que é escrito e protagonizado por pessoa trans, e isso é muito importante a gente começar a observar isso. Tem autores trans incríveis escrevendo hoje, tem autores não binários incríveis escrevendo hoje. Então, mas a gente já está numa história completamente diferente. Então, eu acho bonito de ver e é bonito saber que eu fiz parte disso, que a gente fez parte disso, que a nossa coragem em botar histórias imperfeitas, dramáticas, com gays tristes, por favor, Vinícius, continue escrevendo gays tristes. A nossa coragem de botar a bandeira na nossa divulgação, beijo na nossa capa, isso está ajudando a transformar o mercado, porque está ajudando a transformar o leitor. E o leitor ele é muito precioso. É o leitor que vai para o TikTok divulgar o livro. É o leitor que cria a continha dele lá no Instagram. É o leitor que cria a conta no Twitter para falar de livro. É o leitor. E ele é extremamente precioso. A gente precisa observar as demandas que ele tem. E hoje eu vejo também um movimento de leitores que respeitam e que estão começando a acolher autores que são brasileiros. Então, e defender esses autores. Então, eu tenho uma esperança de que acabei não falando do papel. O nosso papel foi escrever livro e ter coragem de publicar. Agora eu observo que o leitor está pegando esse papel de colocar esses livros no mundo e está fazendo a diferença. Vocês falaram das listas de mais vendidos, então está fazendo a diferença. E eu fico muito feliz em perceber que eu acho que eu fiz parte disso, pelo menos um pouquinho, com o Cadê LGBT e com os meus livros. É maravilhoso isso. Realmente... Eu acho, já que a sociedade se move e se transforma por meio do dinheiro, né? Então, que a gente consiga fazer que sejam bem vendidos, e sejam bem lidos, e sejam comentados, né? Felipe, você quer falar rapidinho sobre isso ainda? A gente tem um pouquinho de tempo, mas se você quiser falar uns segundinhos aí, quase. Fala que eu adorei estar aqui, porque realmente o papel social é abrir portas. Eu acho que mudou muito a geração. Então, quando eu leio LGBT, é para mostrar que esses livros existem. Quando a Maria fala, meu Deus, ainda não tem o autor trans, eu falo, é verdade, tem que ter. Ao mesmo tempo, olha a nossa estrada. Tipo, não tinha nada quando eu tinha 20 anos e olha o que a gente já tem hoje. É importante também, isso para quem escreve, para quem consome a literatura jovem, a gente também entender que somos precursores, mas pelo caminho que alguém já abriu para a gente. Não estamos inventando toda a roda, né? Existe muita gente, e sempre existiu literatura LGBT. Sempre existiu. Carlos Fernando Abreu, Cassandra Rios, Oscar Wilde, Herbert Daniel. A gente pode evocar esses nomes e não também achar que a gente está, né, fazendo totalmente uma revolução, porque a gente está continuando uma revolução e abrindo portas e seguindo passos que as pessoas já abriram. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, acho muito importante. Vai ter Bienal também aí, cheio de autores maravilhosos aqui no Rio. Vai ter o Cadê LGBT continuando, Eu Leio LGBT. Sigam, consumam, leiam, que a gente está construindo novos imaginários, eu acho, também, com essa literatura jovem. É isso aí. Gente, então, para finalizar, queria agradecer demais a presença de todos vocês. Agradecer também o convite do Mix Literário, que foi uma grande honra ter esses grandes expoentes aí da nossa literatura jovem adulto. Leiam sempre, gente. Leiam LGBTQIA+, leiam autores negros, autores bissexuais, autores de todos os tipos e diversidades, porque é importantíssimo a gente ter essa leitura, ter essa presença dos leitores. Quem quiser também sentir vontade de se sentir representado, escreva. Enfim, muitíssimo obrigado. E é isso. Leiam cada vez mais e prestigiem a literatura brasileira e esses autores incríveis que estão aqui conosco. Muito obrigado.